Amém? Tire as vendas dos seus olhos e veja o que Deus está fazendo por você. Amém? Esse hoje é o nosso tema. Boa noite, Arena! Eu queria que acendesse as luzes do salão. Será que não dá possível acender as luzes lá, por favor? Isso. Acendam porque aqui esse lugar é alegria. Em nome de Jesus, nada de escuridão. Amém? Nós vamos ficar felizes. Quem está feliz com Jesus? Amém? É importante acender isso, pessoal anotar, lerem a palavra, lerem a Bíblia, em nome de Jesus. E queridos, aqui nós vamos falar hoje, o nosso tema é Deus não faz nada. Nós estamos numa série que é o essencial. Serão 2 meses, né? Já fazem um mês, eu acho que já vai entrar para o 2º mês, que nós estamos trabalhando na série essencial. Aquilo que é mais importante. Essencial é aquilo que não pode faltar. Amém? Que não pode deixar de ter. E falamos vários temas. E hoje nós vamos falar sobre Deus não faz nada. Como assim? Vença a murmuração com a gratidão. É isso que eu quero que você entenda hoje, certo? Você pode anotar isso aí hoje aí. Deus não faz nada. Tá bom. Deus não faz nada. Vença a murmuração com gratidão. Vença a murmuração com gratidão. Então é isso que nós vamos falar hoje. Anote aí, queridos, muito importante. Eu quero dizer para você que um relacionamento maduro com Deus é um relacionamento que inclui buscá-lo pelo que Ele é e não pelo que Ele pode te dar. Muitas vezes o nosso relacionamento com Deus está baseado naquilo que Ele pode fazer por nós e não naquilo que Ele é para nós. Então, um relacionamento maduro, nós precisamos olhar para quem Ele é. Esse Deus que é Pai, esse Deus que cuida, esse Deus que cura, esse Deus que restaura. E eu quero dizer uma coisa, preste atenção, mesmo que Deus não cure, mesmo que Deus não faça o seu pedido de oração, responda. Mesmo que Deus não atenda aquilo que você está pedindo a Ele, Ele continua sendo Deus. Ele continua no comando de todas as coisas. Eu quero dizer para você que está em casa aí, talvez passou por um momento muito difícil, e talvez você fale assim, Deus não fez nada por mim. Quantas vezes nós falamos isso, não é? Deus não faz nada. Deus nunca faz nada. Olha a situação, como é que está um caos. Deus não faz nada. Onde é que está Deus? Eu quero dizer para você, Deus está no alto e sublime trono. Deus, Ele está comigo e Ele está com você também. Deus está no controle de todas as coisas. Precisamos entender que nem tudo nós iremos compreender nessa vida. Somente lá na glória nós iremos entender muitas coisas. Porque hoje aqui nós não compreendemos. E nós precisamos aprender a continuar confiando em Deus. Amém, queridos? Continuar confiando em Deus. Senhor, perdi aquela causa. Senhor, perdi meu ente querido. Senhor, aconteceu, eu perdi meu emprego. Senhor, fiquei enfermo. Mas o Senhor continua no controle. O Senhor é Deus. Nós não cantamos, mesmo que Ele não faça, Ele continua sendo Deus. Porque Deus é Deus, ninguém explica as circunstâncias que acontecem. Então, muitas vezes, é essa murmuração que está no nosso coração. Deus nunca fez nada por mim. Deus não faz nada. Olha a situação, a minha situação é terrível. E Deus não responde, e Deus não age. Querido, Deus está agindo. E muitas vezes, nós não entendemos como é que Ele age, amém? É necessário apenas crer. Então aqui eu vou deixar 3 pontos, 3 segredos que o apóstolo Paulo nos ensina através da vida e do testemunho dele, tá? 3 pontos muito importantes. O primeiro é, suas palavras constroem ou destrói. Suas palavras, jovem, elas têm o poder de construir ou de destruir a sua vida.
Gente, eu quero que você abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, no versículo 13, tá? Filipenses 2, 13 e 14, nós vamos ler, que diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer, quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Olha o 14, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Ele efetua em nós tanto o querer como o realizar. E aí ele complementa: fazei tudo sem murmurações e sem contendas. Sabe por quê? Porque Deus está no controle, no comando. Ele é quem efetua em nós o querer. É Ele quem realiza também. Ele está no controle. Abra sua Bíblia também agora em Hebreus. Anota aí na sua agenda Hebreus capítulo 11, no versículo 3. Que diz assim, ó: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Gente, o universo foi formado pelo quê? Pelo quê? Palavra de Deus. E nós entendemos isso pela fé. Porque nós não vimos, mas pela fé, a Bíblia diz aqui em Hebreus 11, 3, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O visível, ou seja, aquilo que nós conseguimos enxergar, passou a existir das coisas que não aparecem. Nós precisamos muito meditar nessa palavra que é muito forte. Por isso que as nossas palavras, jovem, a nossa palavra, ela tem o poder de construir ou ela tem o poder de destruir a nossa vida. Cuidado naquilo que você fala. Cuidado naquilo que você chama a existência. Porque, querido, isso é muito sério. A minha confissão é aquilo que eu creio. O que eu confesso é aquilo que eu acredito. Porque você não fala o que as pessoas acreditam. Você fala e eu falo aquilo que está cheio o nosso coração. Então, o que é que o seu coração está cheio de quê? Está cheio de amargura? Está cheio de murmurações? De ingratidão? Ou o seu coração está cheio de amor, de perdão e de gratidão a Deus? Não murmure. Palavras têm o poder de criar. Em vez de você abrir a boca para murmurar, para reclamar, em vez de eu e você abrirmos a boca para falar palavras malditas, palavras que atraem ambientes ruins, possamos abrir a boca para declarar a palavra e o poder de Deus. Então nós temos esse poder nas mãos. Muitas pessoas falam o que quer, mas depois vivem o que não querem viver. E, gente, isso é muito interessante. Muitas pessoas falam o que quer. Tem um ditado popular que diz assim: quem tem boca, fala o que quer, né? E é verdade. Mas muitas pessoas, por falar o que elas querem, elas vivem muitas coisas que elas não querem. Por quê? Porque não tem sabedoria nas palavras. As palavras, elas constroem ou elas destroem a nossa vida, a nossa família, o nosso ministério, os nossos relacionamentos. Então, queridos, precisamos entender. Muitas vezes a gente abre a boca e diz: Deus nunca fez nada por mim. Deus não faz nada. Deus não age. Não abra a boca para falar sobre isso. Diga: Deus está no controle. Deus está na direção. Deus está no comando. Na hora certa, Deus vai agir. Amém? Na hora certa, Deus vai mudar essa circunstância. Na hora certa, Deus vai mudar essa situação. Quando você abre a boca para isso, fica mais fácil. Porque a palavra de Deus, ela faz as coisas acontecerem. Porque a palavra de Deus é viva. Anote aí no seu caderno, na sua agenda, Hebreus 4:12. A Hebreus 4:12 diz o quê? Diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Então a palavra de Deus, ela corta dos dois lados. Ela é poderosa, ela é viva.
Quando você começa, você está passando por uma situação difícil, você está passando por uma contenda, uma coisa terrível. Quando você começa a declarar a palavra de Deus, o que é que acontece? O ambiente muda. Por quê? Porque ela é viva. Ela é poderosa para mudar qualquer situação e qualquer circunstância da nossa vida. Então, tenha palavras de bênçãos na sua boca, porque a palavra de Deus faz as coisas acontecerem. Nós precisamos crer e falar dessa palavra. Os anjos, eles estão prontos para executar a palavra de Deus. Ela precisa ser falada e declarada. Isso está lá em Hebreus 1,14. Hebreus, no versículo 14, aqui no capítulo 1 de Hebreus, no versículo 14, diz assim, ó: não são todos eles quem? Os anjos. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Ou seja, os anjos, eles estão a nosso serviço. Os anjos, eles estão para ministrarem sobre a nossa vida. Mas o que acontece? Nós precisamos declarar e falar a palavra de Deus. Então é necessário que você declare, construa através da palavra. Gênesis 1:3, olha que declaração maravilhosa. Gênesis 1:3 diz assim: Deus disse Deus, haja luz. E houve o quê? Houve luz. Então a palavra ensina uma chave aqui. Estava um caos. No princípio estava um caos. Só era treva, só era escuridão. Só era, um caos sobre a terra. Mas aí Deus disse, haja luz. Olha a chave. Declare a palavra de Deus sobre o caos. E essa circunstância vai mudar. Deus falou, haja luz. Que venha a existência, a luz sobre as trevas. Lá em João, capítulo 1, versículo 5, diz assim, que as trevas, a luz prevalece sobre as trevas. E as trevas não prevalecerão. Então Deus, ele afirmou que haja luz. O Espírito de Deus estava ali naquele caos, naquela escuridão. Mas foi necessário o quê? Deus falar. Isso nos ensina o quê? É necessário você falar a palavra. É necessário você falar palavras que constroem. Palavras que trazem à existência o poder de Deus. Palavras que trazem à existência o milagre de Deus. Palavras que vai mudar qualquer situação na sua vida. Então, por isso, querido, que as suas palavras ou elas constroem ou elas destroem. Deus, ele não ficou afirmando o caos toda hora. Ele não ficou murmurando sobre o caos, sobre aquela escuridão que havia sobre a terra. Não. Deus, ele não ficou afirmando o caos. Ele ensinou o caminho do poder. Ele ensinou o caminho de declarar, de falar as palavras que são necessárias. Aí eu anotei uma frase muito interessante que eu vi, que diz assim, ó: se você quer o cachorro, não chame o gato, porque aquilo que você chama vem. Olha que coisa. Se você quer o cachorro, não chame o gato, porque aquilo que você chama vem. Isso significa em relação às palavras que você fala. Aquilo que você fala de bom constrói, de murmuração destrói. Então é muito importante, vença a murmuração com a gratidão. Seja agradecido. A palavra de Deus nos ensina em todo tempo, dê graças a Deus. Em todo tempo, dê graças a Deus. Uma vez a pastora Ana Paula Valadão, ela deu um testemunho que ela falou o seguinte: eles estavam começando a fazer um ciclo de jejum que era o seguinte: eles colocavam o alarme, o relógio ou o celular para despertar a cada 5 minutos, a cada 1 minuto, e cada minuto que eles despertavam, eles davam glória a Deus durante 1 minuto. Glória a Deus, graças a Deus, glória a Deus, graças a Deus, glória a Deus, graças a Deus. E isso ia mudando todo o ambiente, isso ia gerando vida, isso era tremendo. Sabe por quê? Nós passamos o tempo da nossa vida mais murmurando do que sendo grato a Deus, sabia?
E quando nós fazemos isso, de 1, de 2 em 2 minutos, botar o alarme, e quando o alarme tocar, você dá glória a Deus, graças a Deus, glória a Deus, graças a Deus, você começa a agradecer, passa 1 minuto fazendo isso, aí passa 2, 3 ou 5 minutos, daqui a 5 minutos, você bota para alarmar novamente e dar graças a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. Isso gera outra vida em nós. Por quê, gente? Porque a palavra, ela constrói, ela tem o poder de construir nas nossas vidas, mas também tem o poder de destruir. Quando uma pessoa é birrenta, amargurada, uma pessoa que murmura, amém? Vamos mudar toda e qualquer circunstância ao nosso lado, através da gratidão e através das palavras de bênção, que é a palavra de Deus. Quem pode dizer amém? Amém. Não olhe para o problema. Nós geralmente sempre ensinamos nossos jovens, não olhe para o problema. Quando nós só olhamos para o problema, para a dor, só conseguimos enxergar dificuldades e dor. Não olhe para o problema, não olhe para o gigante, não olhe para isso. Faça como Davi, olhe para o tamanho do seu Deus. Olhe para o tamanho, sabe, do seu Pai. Deus é o nosso Pai. E por mais que você não entenda muitas coisas que você ora e não acontece como você ora, acredite, Deus sabe o que é melhor para nós. E é necessário a gente confiar plenamente no amor dele, porque nada pode mudar isso. A nossa murmuração não muda nada, a nossa ingratidão não muda nada, a nossa falta de fé, pior ainda, não muda nada. Então nós precisamos, sabe o que? Confiar em Deus. Senhor, eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que tudo vai mudar. Eu sei que essa situação que eu estou passando não é para sempre. Eu sei que o Senhor vai chegar com a resposta. Eu sei que tudo posso em Ti que me fortalece. Eu sei que o Senhor vive. Aí começa a declarar. Quando você faz isso, quando nós fazemos isso, sabe o que acontece? Todas as coisas começam a mudar à nossa volta. Então não olhe para a sua dor apenas. Olhe para Deus. Olhe para tudo que o Senhor já fez. Assim como lá em Eclesiastes fala, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando você traz aquilo que dá esperança à sua memória, você começa a pensar diferente. Você começa a pensar como alguém que tem um coração grato e não como um ingrato. Então traga à memória o que pode te dar esperança. Declare palavras que vão mudar o estado em que você se encontra. Se você se encontra num estado difícil, se você se encontra num momento difícil, num momento caótico, comece a declarar o contrário. Porque aquilo que você vai declarar é o que vai começar a passar a fazer existência na sua vida, em nome de Jesus. Pense comigo, se a murmuração resolvesse alguma coisa, uma geração inteira do povo de Israel não teria morrido no deserto. Entendeu? Pare de reclamar e marche. Pare de reclamar e marche. Que nós como brasileiros, que nós como povo de Deus, como igreja, venhamos marchar. Não venhamos reclamar, nem olhar para o inimigo, nem olhar para as circunstâncias, mas venhamos marchar e declarar a palavra de Deus, porque essa noite ela vai passar e o dia vai chegar na nossa vida, amém? Vai chegar sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, nossa cidade, as famílias, vai chegar a provisão e a resposta de Deus, em nome de Jesus. Segunda coisa, querido, sua atitude determina a sua altitude, tá? Sua atitude vai determinar a sua altitude, aonde você vai chegar. Abra a sua Bíblia em Filipenses 4, 12 e 13. Filipenses 4, 12 e 13 diz assim: tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é um texto maravilhoso, muito forte. É algo que nós estávamos trabalhando no nosso discipulado quinta-feira que passou.
Nós precisa se colocar nessa posição de suas atitudes, elas vão te colocar, te posicionar num lugar alto, em uma altitude, em um lugar onde as pessoas vão olhar para você e elas vão ver Cristo em você. Amém? Elas vão ver a sua atitude de fé, uma atitude de ousadia, uma atitude de coragem, uma atitude de santidade, uma atitude de obediência, uma atitude que não retrocede, mas confia no Deus que você serve. Isso, querido, determina a sua trajetória, determina quem você é em Cristo Jesus. Nós aprendemos com ele, com o apóstolo Paulo. E aí, não é o que acontece comigo que determina onde eu vou chegar. Entenda, não é o que acontece com você que determina onde você vai chegar, mas como eu e você, nós vamos reagir diante daquilo que nos acontece. Então, queridos, existe uma diferença. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Infelizmente, né, gente? A bispa Priscila, ela fala isso direto, essa frase. Coisas ruins acontecem com pessoas boas. Nós estamos aqui na terra, e enquanto vivermos aqui na terra, passaremos por aflições, passaremos por medos, passaremos por perseguição, passaremos por momentos difíceis como esse que estamos passando. Mas, querido, não é aquilo que acontece. O que acontece comigo não é o que determina aonde eu vou chegar, mas como eu vou reagir àquilo que acontece comigo. Se você está passando por um momento ruim, toda a humanidade está, toda a nação está, todo o Brasil, Estado. Mas se você está passando com algo pior, algo particular, perdeu alguém, ou você mesmo está passando por uma situação difícil financeiramente, sabe, o que vai fazer a diferença não é o que está acontecendo com você, é como você vai reagir a isso que aconteceu com você. É como você vai acreditar a partir daquele momento do que aconteceu com você. Você vai se entregar às circunstâncias da vida, aos problemas? Você vai abandonar a fé? Ou você vai continuar firme acreditando em Deus, confiando no amor dEle, confiando na provisão dEle, agindo de forma que realmente, sabe, você vai demonstrar a sua fé, a sua posição como cristão, ou você vai retroceder? Então, a diferença é a nossa atitude. A diferença é como nós vamos reagir. Amém? A providência, ela não é maior que o provedor. A providência que nós precisamos, aquilo que eu e você precisamos, ela não é maior do que o seu provedor. Quem é o seu provedor, igreja? Quem é? É o nosso Deus, é o meu Deus, é o seu Deus. Ele é o meu e o seu provedor. E ele é maior do que qualquer providência. Ele é maior do que qualquer circunstância. Ele é maior do que tudo na vida. Ele é maior do que a morte. Ele é maior do que a dor. Ele é maior do que o choro. Ele é maior do que as necessidades. Ele é maior. Amém? A nossa esperança está nele. A nossa alegria vem de onde? Vem dele. Então, por isso que nós não vamos parar, por isso que nós não vamos recuar, é por isso que nós não vamos nos entregar, nós vamos lutar e vamos vencer até o fim, no nome de Jesus. Eu quero um amém bem forte com fé, digo amém bem forte. Terceira coisa e última coisa que eu quero falar para você hoje: trabalhe sua mente para isso. Anote isso, trabalhe a sua mente para isso. Para isso o quê? Para isso que eu falei. Para você construir em vez de destruir, e para você ter uma atitude linda que vai levar você a uma grande altitude, a um lugar alto. Trabalhe a sua mente. Trabalhe, querido, Romanos 12:2. E não vos conformeis com esse sistema, e não vos conformeis com este século, e não vos conformeis com este mundo. O mundo, gente, vai de contrapartida, ele vai ao contrário daquilo que nós acreditamos, daquilo que a palavra de Deus nos fala. O mundo é oposto à vontade de Deus. Não se conforme com este mundo, não se conforme com esse sistema. Aquilo que o sistema ele
vive declarando, falando, não é aquilo que você vai acreditar. Você vai andar pela palavra de Deus, porque nós somos cidadãos dos céus. Amém, querido? Estamos vivendo por um tempo aqui na terra, não é eternamente, é um tempo. E enquanto vivermos aqui, nós vamos viver aqui, vamos trabalhar, casar, ter filhos, servir a Deus, ganhar vidas, fazer, trabalhar, porque não somos anjos, somos pessoas. Mas a nossa mente, ela vai estar conectada no céu. A nossa mente vai ser do alto, vai estar no alto, conectada com as coisas de Deus, com a vontade do Pai. Então trabalhe sua mente, mude. Olha, quando mudamos nossa forma de pensar, tudo muda. Anota isso, entenda isso. Quando nós mudamos a nossa forma de pensar, tudo muda à nossa volta. Sabe por que as coisas não mudam? Você acha que as coisas continuam a mesma coisa? Elas não acontecem nada, Deus não faz nada. Por quê? Porque você não muda a sua mente. Quando eu determino mudar meus pensamentos, tudo vai mudar ao meu redor. Tudo vai mudar. Então, é necessário trabalhar para que haja mudança. A crise só pode gerar duas coisas em nós. Anote isso, a crise só pode gerar duas coisas em nós. Ou ela nos embrutece, gera ódio, gera raiva, gera amargura, gera um coração duro, ou ela nos leva para um novo nível de crescimento, de maturidade, sabe? De uma pessoa melhor. A crise faz essas duas coisas. Uma das duas a gente vai escolher. Você quer que a crise venha embrutecer você, venha enrijecer seu coração? A crise, ela muitas vezes vem trazer raiva, vem trazer murmuração dentro do seu coração. Ou a crise, ela te amadurece. A crise te leva para perto de Deus. A crise te leva para o altar. A crise te leva a buscar mais de Deus, ler mais a palavra, orar mais, jejuar mais. E isso, quando você faz isso, você automaticamente você vai para um outro nível. Você cresce, você se torna uma pessoa melhor. A crise que veio para te destruir, ela vai te levantar e te posicionar no lugar de honra, em nome de Jesus. Queridos, é verdade. E é isso que Deus quer. E é isso que Deus quer. Não permita, coloca a mão no seu coração e diga: Senhor, em nome de Jesus, não permita que a crise venha enrijecer o meu coração. Diga, não venha trazer ódio, raiva, amargura, tristeza, incredulidade. Diga, eu abro mão disso. Eu rejeito esses sentimentos. E diga, eu creio que toda crise que eu passar na minha vida, elas vão me levar a um novo nível de intimidade, de entrega, de altar e de fé, em nome de Jesus. Amém? Era isso que eu queria deixar para você nessa noite, querido. 3 pontos bem básicos. Eu vou repetir. Suas palavras constroem ou destrói. Pense nisso. O que é que você tem falado? O que é que tem saído da sua boca? Segunda coisa, a sua atitude, ela determina a sua altitude, aonde você vai chegar. E terceiro, trabalhe isso na sua mente. Mude. Quando você pensa diferente, você muda tudo à sua volta. As coisas começam a acontecer, as coisas começam a mudar. Seja na sua casa, na sua família, seja uma crise emocional, seja nos seus relacionamentos, no seu trabalho, seja no ministério. Em nome de Jesus, vá buscar o altar, coloque sua vida à disposição de Deus e Ele vai mudar tudo que está à sua volta. Amém? Fica de pé aí na sua casa, fica de pé onde você está, em nome de Jesus, fica de pé. E eu quero, querido, que você entenda, olha para mim, preste atenção, olha para mim, fica aí na sua casa em silêncio, que eu quero falar algo para você. Sabe, Deus era a fonte de Paulo. Deus, Ele era a fonte do apóstolo Paulo, a fonte de onde ele recebia fé, energia, força. Deus, Ele precisa ser essa fonte, minha e sua.
Deus, querido, é a nossa fonte. Não são as pessoas, não é o teu líder, não é o teu amigo, não é o teu dinheiro, não é a tua força, não são as tuas habilidades. É Deus, é o nosso Pai. Ele é a nossa verdadeira fonte. Sabe, olha, cada dia Paulo buscava fonte em Deus, força em Deus, para que ele pudesse cumprir a sua missão e o seu propósito. A sua missão e o propósito era força para cada dia, para cada amanhecer, ele poder lutar. A missão do apóstolo Paulo, sabe, o propósito de Deus na vida do apóstolo Paulo, era o que dava um gás, era a força dele, para que a cada manhã, cada amanhecer, ele pudesse se levantar e ele pudesse viver. Sabe, o propósito de Deus na nossa vida é o que nos dá força para continuar. A missão que Ele tem para mim e para você é o que nos dá força para continuar. Para amanhecer o dia, você, sabe, ter um brilho novo no seu olhar. Essa era a disposição de Paulo. A sua missão e propósito era a sua força. Quando você não tem um propósito de vida, quando você não tem uma missão de vida, você não tem razão para viver. Você não tem motivos para viver. Você se entrega à depressão. Você se entrega à solidão. Você se entrega ao medo. Você se entrega às dificuldades. Mas quando você agarra com fé a missão e o propósito de Deus para a sua vida, queridos, essa missão te faz todos os dias levantar com força para você querer viver. E era isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. Mesmo passando por prisões, mesmo passando por afrontas, mesmo passando pelas dores, mesmo passando pela perseguição, ele não abriu mão do seu chamado. E eu quero dizer, jovem, olha para mim, não abra mão do seu chamado. Por mais perseguições que viemos passar, por mais lutas que a igreja possa enfrentar, não abra mão do seu chamado. É aí que você tem que cada vez mais se fortalecer no Senhor. É aí que você tem que se entregar cada vez mais à oração. Nunca foi tão necessário orar tanto quanto nesses tempos agora. Orar mais, chorar na presença de Deus, clamar pelas vidas, pela nação, pelas nações, não somente pelo Brasil, mas pelas nações. É hora de você cada vez mais jejuar. Se você jejuava uma vez por semana, queridos, eu convido você, eu desafio você a jejuar mais de uma vez na semana. A você pela segunda procurar mais um dia para você jejuar. E nesse dia de jejum, de clamor, você possa chorar diante de Deus, pelos seus discípulos, pelas famílias dessa cidade, pela nossa nação. Sabe, orar a Deus para que haja uma visitação. Orar a Deus para dar força à igreja, aos pastores, aos ministros, aos líderes, a você que se encontra muitas vezes cansado, se encontra muitas vezes sem fé, desanimado, desacreditado. Ei, esse é o momento. O apóstolo Paulo estava falando esse exemplo aqui para o nosso discípulo quinta-feira. Eu não sei se você já leu essa passagem. O apóstolo Paulo, ele foi apedrejado no meio da rua, porque ele estava pregando o evangelho. Ele foi apedrejado, ele se deu por morto. Na verdade, ele fingiu que estava morto, para que eles não acabassem de matar ele, para que eles parassem de jogar pedras nele. E sabe o que aconteceu quando eles terminaram? Ele fez de morto. O pessoal, ele está morto, deixa esse cachorro morto aí. Quando eles saíram, os caras saíram, os que queriam matar ele, ele se levantou, os discípulos dele que estavam lá, vieram, levantaram ele e falou assim: vamos meu líder, vamos sair daqui, vamos embora. Ele falou assim: não, vamos continuar pregando o evangelho, vamos continuar pregando as boas novas, vamos continuar falando do amor de Deus, vamos continuar firmes. Essa é a nossa fé. Queridos, é pela fé na palavra e no poder de Deus. A única vez que nós devemos desobedecer aos homens, às autoridades, é quando eles estão contra a palavra de Deus.
contra a vontade de Deus. Fale, abra sua boca, ligue para os seus discípulos, ligue para os seus amigos que talvez estão passando por depressão. Ligue para alguém que você conhece da sua escola, que está sem ir para a escola, que está sem ir à igreja, que está sem sair, está com medo, está aflito, está angustiado, perdeu alguém. Ligue para essas pessoas e libere uma palavra de vida, e libere uma palavra de fé, e ore e clame pela vida dessas pessoas. Queridos, em alguns momentos nós podemos pensar que Deus não fez nada, que Deus não está nem aí para nós. Quantas pessoas aí hoje talvez se conhecem alguém que está dizendo assim: cadê Deus? Onde é que está Deus? Ah, querido, Deus, Ele está vivo. Deus, Ele está no trono. Deus está no controle. Nada sai do controle do nosso Deus. Ele está vendo tudo, Ele está ouvindo tudo, Ele está vendo você, cada passo que você dá, cada atitude que você tem, cada palavra que você fala, Deus está te vendo. Não cabe a nós definir o que é que Deus poderia fazer ou não. Cabe a nós orar. Nós podemos orar e clamar, e se Deus quiser, Ele faz, e se Ele não quiser, Ele não faz, porque Ele é Deus. Amém? Vamos confiar em Deus. Vamos acreditar que Ele está no controle. Continuar crendo. Não deixe a sua fé ser abalada. Não deixe o seu ânimo se desvanecer. Não deixe a sua alegria ser roubada. Não deixe a sua esperança ir embora. Confia. Continua confiando, orando pela sua casa, sua família, sua vida, sua célula. Continua orando por essa cidade, pelas autoridades. Vamos continuar crendo. Vamos lutar e orar. Vamos marchar e orar. Porque Ele vai abrir o mar em nome de Jesus. Abrir o mar é com Deus. Abrir o mar é com Deus. Sabe por quê? Ou você se entrega a uma causa, ou você se entrega às circunstâncias. Ou você se entrega à causa do chamado de Deus para você, e mesmo em meio a essa crise, você continua firme, inabalado, orando, jejuando, lendo a Bíblia, buscando vidas, discipulando, ganhando, consolidando, treinando, fazendo, cumprindo o propósito de Deus. Ou você se entrega a essa causa, jovem, ou você se entrega às circunstâncias. E as circunstâncias não são boas no momento. As circunstâncias são terríveis, são difíceis, são frustrantes, dolorosas. Mas eu não vou ficar à mercê das circunstâncias. Eu já fiz a minha escolha. Eu vou viver em prol da causa, do chamado de Deus para a minha vida. Eu vou continuar olhando firmemente para o autor e o consumador da minha fé. Ele é Deus e Ele está no controle. Ele é Deus e Ele está no controle. A palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo nosso sem a permissão dEle. Então Ele está no controle de todas as coisas. Eu creio, Senhor. Levante a sua mão aí na sua casa. Levante a sua mão aqui onde você está e diga: eu creio, Senhor. Eu creio, eu creio. Aumenta a minha fé, Senhor. Fala com Deus agora aí onde você está. Levanta a tua mão, jovem, e começa a chamar a existência. A palavra tem poder de construir na sua vida. Construir fé, construir ousadia, construir, coisas que não existem. Deus, Ele vai trazer a existência, a cura, a restauração da nossa nação, do mundo, das nações. Deus vai levantar um novo tempo.